E aí, amigos do canal Fofoca Pega, uma boa noite a todas vocês. Hoje é terça-feira, dia 29 de abril de 2025. O mês de abril está quase acabando, mas cá estamos nós para mais uma resenha aqui no canal. Então, meninas e meninos, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem super à vontade, mas vocês só não podem se esquecer de uma coisa, de dar aquela força se inscrevendo aqui no canal, e é tão fácil, tão rápido, é só clicar no botão inscrever-se que está aqui, ó, logo abaixo da tela do vídeo, e depois ativar também as notificações e, claro, deixar aquele like. Combinados? Vou esperar, hein? Dito isso, vamos então conversar sobre as últimas notícias do dia. Galera, e as visitas aguardadas por Paty para este ano, hein? A futura estudante de medicina na Argentina, em seu último vídeo, tratou de tirar algumas dúvidas da galera. Dentre elas, estavam questões envolvendo seu ex-noivo/marido, Johnny, e a sua mãe, a Senhora dos Solares. A galera estava curiosa se, como já falado inclusive pela própria irmã da terapeuta Paty, que seu ex iria passar agora, em meados de 2025, alguns dias em terras argentinas. Será que vai mesmo? E outra dúvida que não queria calar é se sua mãe, a Senhora dos Solares, juntamente com seu consorte, o Conde Tonho, irão dar o ar de sua presença por lá também. Claro que, aproveitando a entre-safra de assuntos para vídeos que já estão começando a cansar e a rarear, Paty tratou de falar um pouco e respondeu ao seu modo a essas duas perguntas. Primeiro, sobre a ida de seu ex-marido para a Argentina. Paty comentou que sim, o Johnny vai visitar o filho em meados deste ano de 2025, e também fez questão de tirar uma dúvida sobre onde ficaria hospedado o Johnny. Paty falou que ela não sabe exatamente onde se hospedará o ex-marido, mas uma coisa é certeza, disse ela, na casa com ela e os filhos, que não vai ser, e nem adianta pedir, porque por lá tem pouco espaço, não tem cama suficiente para todo mundo e nem tem como ajeitar um cantinho. Esse fato foi até questionado por algumas inscritas que lá nos comentários perguntaram a Paty por que então ela comprou um colchão inflável de casal. Outros até sugeriram que ela talvez pudesse se arrumar com as filhas em um quarto, enquanto o marido ficava em outro com o filho. Enfim. Ou seja, o Mr. Vem Protein vai ter que se arranjar com algum Airbnb ou pagar as diárias salgadas de algum hotel nos subúrbios de La Plata. Inclusive, parece que a visita do ex-marido também vai servir para que ele leve para a Paty algumas coisas que ela precisou deixar lá em Friburgo assim que rumou para terras argentinas. Quando ela viajou, como sabemos, só levou algumas mochilas e vários sacos com roupas, e não deu, claro, para levar tudo o que ela precisava. Então parece que ali rolou um combinado de que quando ele fosse visitar o filho e as meninas também na Argentina, ele levaria parte de algumas coisas que Paty havia deixado em Friburgo. E ainda na questão de visitas, Paty conversou sobre a mãe. Será que a Senhora dos Solares vai mesmo visitar a filha na Argentina? Se estão lembrados, anos atrás, a Senhora dos Solares havia prometido às inscritas que faria uma viagem internacional e que brevemente ela falaria para qual país seria. Só que passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Em resumo, até hoje, ela nunca falou sobre isso, nunca mais voltou ao assunto e a viagem simplesmente nunca existiu.
Nesse caso da provável viagem para a Argentina, muita gente queria então confirmar: será que a mãe da Paty vai mesmo visitar a filha e as netas na Argentina? A Paty, em resposta, praticamente garantiu que sim. A mãe, no final deste ano de 2025, vai pousar em terras argentinas. Só que, embora a mãe, aqui no Brasil, já falava e fazia planos de ficar entochada na casa da filha, Paty também disse que não quer a mãezona por lá não, viu? E os motivos são basicamente os mesmos do Johnny, o ex-marido barra noivo ou noivo barra marido. Problema de espaço, não ter quartos suficientes, camas para todo mundo, não tem nada. E no caso da mãe, ainda tem um agravante, e esse agravante se chama Tonho, exatamente. Enquanto o Johnny iria sozinho, a mãe vai levar ali entochada com ela o maridão, claro. Claro que ele vai a tiracolo, ou seja, seriam os dois naquela casa minúscula da Paty. Então, realmente, fora de cogitação, o casal Solares ficar hospedado por lá. A própria filha disse que a mãe e o padrasto terão que se virar nos 30 e conseguir um cafofo, de preferência bem longe de sua casa. E até disse que isso será melhor, bem melhor para os dois. Afinal, casal precisa de seu espaço, de sua privacidade. E imagina-se que em terras argentinas poderão até curtir uma lua de mel atrasada, quem sabe? Pois é. Que no caso, Paty comentou que privacidade e espaço, no momento, são duas coisas que ela não pode oferecer. A mãe, falando sobre esse caso e até reagindo ao próprio vídeo da filha, disse que, pensando bem, até concorda com a Paty e já está fazendo planos para conseguir, lá em La Plata, um hotel ou uma casa para que ela possa alugar pelo tempo que for ficar por lá. Ela também não entrou em detalhes sobre de fato qual mês se dará essa viagem e nem qual hotel ou se vai mesmo alugar uma casa e nem por quanto tempo vai ficar por lá. Na verdade, a grande maioria dos inscritos, tanto da Paty quanto da própria mãe, não acreditam nem um pouco nessa viagem da senhora, viu? Pois é. Apesar de toda a empolgação da família nessas visitas à Paty, parece que os inscritos, principalmente do canal da mãe da Paty, não ficaram muito satisfeitos não, viu? Teve gente pedindo que a senhora dos Solares deixe a filha Paty viver em paz e em tranquilidade com as filhas e que não leve o marido para dar trabalho para sua filha. Outros até colocaram um sinal vermelho nessa viagem, dizendo que o Tonho ainda tem os problemas recorrentes de surto e outras coisinhas mais, e que nesses momentos, como a própria esposa já postou em vídeos, ele tem acessos com fortes crises, onde pode ficar até violento, e que isso acontecer na Argentina, ainda mais perto das crianças da Paty, olha, isso pode dar ruim para ele, viu? Aliás, para ele só não, para todo mundo. Afinal, dizem os inscritos, lá não é o Brasil. Sobre a ida do marido, alguns, como falamos, sugeriram que talvez ele até dormisse juntamente com o filho em um dos quartos e a Paty fosse dormir com as meninas em outro, mas enfim. A Paty é categórica e nem essa sugestão tirou dela o foco de que é deixar a família e o ex bem longe de sua casa. Enfim, galera, essas foram as de hoje. Por favor, comentem, participem, deixem sua opinião, porque isso, claro, é sempre muito importante para o nosso canal. Um grande beijo no coração de cada um de vocês, um final de noite maravilhoso. Gratidão pelo carinho. Se Deus permitir, até a próxima. Tchau, galera!